tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo do projeto CRUD. Hoje vamos fazer a listagem dos usuários cadastrados. Mas antes, já peço aqui sua inscrição para você acompanhar os próximos vídeos aqui do projeto. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Bom, então no vídeo anterior, a gente fez o cadastro, né, dos usuários. Agora a gente vai fazer a leitura, né, que é a parte do read, né, é o R aqui do CRUD, tá bom? Bom, vou abrir aqui então o nosso design. Bacana. Aqui eu também vou abrir aqui o VS Code, já deixei ele aberto aqui. Vou clicar aqui com o botão direito, Copy Path, copiar caminho, vou colar aqui o caminho do index.html. Bom, então aqui essa daqui foi a parte que a gente fez no vídeo anterior, né, do create, né, da parte de cadastro, né. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, que é a da listagem. Essa parte aqui de baixo aqui, ó, tá bom? Onde a gente vai listar os usuários que estão cadastrados, né, que a gente cadastrou na API, tá bom? Bom, aqui mais antes, ó, eu vim aqui eu separei aqui no vídeo 1 o primeiro vídeo, tá, desse projeto. Aqui eu vou copiar essa pasta e vou colar aqui, vou renomear com o vídeo 2, tá bom? Que vai ser o conteúdo desse vídeo aqui, tá? Vou até copiar aqui, deixa eu fechar esses arquivos. Aqui a gente vai pegar o index, né? Deixa eu copiar aqui de novo. Então aqui vai ser o vídeo 2, bacana. Bom, então vamos começar aqui, né, vamos começar fazendo o design aqui da lista, né? Isso daqui nada mais é do que uma tabela, né, de dados. Então a gente vai criar um table, né, com 3 colunas, né, aqui o nome, e-mail e opções, tá bom? Então vamos aqui no HTML. Então aqui deixa eu abrir aqui, tem o index, já está aberto. Então aqui embaixo, ó, aqui abaixo do form, eu vou criar um table, tá? O table ele tem TRs, né? Que são as linhas, né? O TR aqui, o T é de table e o R é de row, né? De linha. Então linhas da tabela. Então a gente tem aqui, ó, na primeira linha, ou seja, no TR, a gente tem um TH, que é o table head, né? Table head, que são essas 3 colunas aqui, ó, nome, e-mail e opções. Então, para cada uma eu vou ter uma, né? Então, aqui o nome, tudo na mesma TR, né? O nome, o e-mail e aqui as opções. Bacana? E aqui nos outros TRs, né? Aí eu vou ter os dados em si, né? Que a gente usa o TD, que é Table Data, tá? Que é onde vai estar os dados mesmo, ou seja, o nome, por exemplo, ali é o Franklin de Oliveira. Aqui também vai ter um TD, que vai ter o e-mail, franklin@email.com. Aqui a gente pode até deixar tudo na mesma linha. Aqui. E aqui, por último, tem as opções, né? TD. As opções, a gente vai usar as imagens que a gente tem, né? Então, vai ser aqui duas imagens, ó. IMG. O source vai ser IMG, barra. Aí, aqui a gente tem o edit, né? Que é esse lápis aqui, né? Para a gente editar. Então, colocar assim, ó, editar.
editar usuário. Deixar aqui em cima, ó, esse usuário em minúsculo. Também editar usuário. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma indentada aqui. E aqui a gente vai ter uma segunda imagem, que vai ser o excluir, né? Que no caso aqui é o delete, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, remover usuário. Bacana? E aqui, ó, esse tr, essa linha, eu vou copiar e vou duplicar, ó, algumas vezes, tá? Só para a gente ter dados ali na tabela. Eu vou vir aqui agora, eu vou dar um F5. Ó, aqui ficou os ícones gigantes, né? Aqui, ó, os ícones, vamos ver aqui qual o tamanho que ele tá. Tá de tamanho 30. Então aqui eu vou colocar um class nele. Seguinte aqui. Deixa eu ver qual class que eu coloquei aqui no botão. Aqui no create eu não coloquei nenhum class. Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui então class igual, colocar assim, ícone, editar usuário. Aqui vamos colocar aqui o class também. Aqui vai ser o ícone remover usuário, tá? Bacana. Agora aqui, ó, eu vou copiar aqui essas duas linhas, né? Que é pra gente substituir aqui também nos outros. Aqui, 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 aqui. Bacana. Agora vamos lá no CSS e a gente vai aplicar agora a largura, né? E a altura aqui, ó, no ícone editar e aqui também no ícone remover usuário. Então a gente vai colocar 30 por 30. Então width 30px, o height 30px. Vim aqui, vou dar um F5, bacana. Então aqui já ajustou, né, as imagens. Agora aqui vamos deixar ele do tamanho aqui, né, 100%. Do tamanho total aqui da largura, tá bom? Aqui ele tá só até aqui, ó, tá vendo? Vamos aumentar ele, então vamos aqui na tabela. Aqui a gente pode dar um class nele, colocar assim a tabela usuários, tabela de usuários, né? Aqui, ó, só para seguir o mesmo padrão, aqui a de nomenclatura, né, do class aqui, ó, tabela usuários. Vamos mudar aqui, ó, para tirar esse traço, colocar editar e aqui usuário. Fazer assim, vamos fazer um replace. Vou selecionar, vou dar um Ctrl F, vou clicar aqui, eu vou dar um replace aqui, ícone, editar usuário, tá? Só para ficar padronizado o código. E aqui também, ó, o remover, então ícone, remover usuário. Bacana? Substituir tudo. E aqui também, né? A gente tem que ajustar. Editar usuário.
aqui o remover usuário. E aqui a gente tem a tabela usuários. Vamos deixar ele aqui com width de 100%. Ele vai ocupar 100% aqui. Ó, se eu der um F5, 100% do container, né? Se eu der um inspecionar aqui, ó, a gente vê que tem um container aqui em volta, tá bom? Bacana? Então, ele ocupou 100% do espaço que esse container deixa disponível, né? Que é esse azul, tá? Essa área azul aí, tá bom? Bacana. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Bacana. Aqui vamos definir então aqui também uma altura. Aqui está com altura de 63. Vamos colocar 60. A altura aqui, ó, então vai ser table usuários, a altura da linha, né? Então é o TR, table row, né? Então o height aqui, ó, 60 pixels. Vamos ver aqui como ficou. Dá um F5, bacana. Aqui, ó, o cabeçalho, ele tá sem... antes de mexer no cabeçalho, vamos mexer aqui na parte da cor aqui, né, ó, do estilo. Então aqui a gente tem, ó, é um zebrado, né? Então tem um claro, uma linha clara, outra escura. Essa clara aqui, ela tá com totalmente branco e essa escura é um cinzinha. A gente vai aplicar esse cinza aqui, tá? Então a gente vai aplicar, ó, só nas linhas que são pares, né? Então na primeira é branca, aí na segunda que é par, né? Que é 2, é cinza, na terceira é branca, aí na quarta é cinza, tá bom? Então para isso, ó, a gente vai usar ó, table usuários tr. A gente vai usar o seguinte, ó, ntchild, e aqui a gente vai colocar 2n, que são os pares, tá? Esse ntchild aqui, ele é uma pseudoclasse, né, que ele seleciona aqui, ó, todos os filhos aqui, né, todos os filhos que correspondem a essa expressão aqui, né? Ou seja, ele está pegando todos os filhos pares, né? Esse n aqui, ó, ele vai de 1 ou de 0. Agora, acho que ele vai de 1. Então, aqui ele pega o filho, o n é 1, né? Então, ele pega o filho 2, depois o n é 2. Então, ele pega 2 vezes 2, 4. Ele pega o filho 4. E assim por diante. Então, aqui eu vou colocar o background color. Vamos ver aqui se funcionou. Deixa eu dar um F5. Então, aqui funcionou, né? A gente vê que está um pouquinho mais... É bem sutil, né? Mas está um pouquinho mais cinza, né? Essa linha aqui. Bacana. Vamos colocar aqui também, ó, essa borda, né? Tá? É uma borda... Aqui, ó, uma borda superior, né? Na verdade. Aqui dos lados não tem borda, ó, tá vendo? É só em cima, ó. Tanto é que esse último aqui, ó, embaixo não tem borda, ele só pega a borda de cima, tá bom? Bom, então vamos aqui. Então aqui, ó, nos TRs, então aqui a gente vai querer um border top. Vamos colocar aqui, ó, de 2px solid. Vamos ver aqui, pegar a cor. Essa cor aqui, ó, D8. Bacana. Vamos voltar lá, vamos ver se funcionou. Se eu der um F5, ó, não está funcionando. E aqui é importante, tá? Por que que não está funcionando? Porque aqui é o estilo da borda da tabela. Aqui a gente vê que tem uma separação aqui, ó, entre as bordas, né? Entre as
as células, né, que a gente chama, que são esses TDs aqui, ó, tá? Da tabela. Por padrão, aqui, ó, a tabela, ela tem esse border collapse, né? Por padrão ele vem como separate, né? Ou seja, a border collapse quer dizer se ela está colapsada, né? Ou se ela não está colapsada, ou seja, está separada, né? Então aqui, ó, o border collapse, ele está como separate. Se a gente der um F5, ó, vou até mudar aqui a cor aqui, ó, por enquanto. Deixa eu pegar aqui, vou comentar. Vou colocar aqui só para a gente conseguir ver melhor. Vou colocar aqui red, dá um F5, ó. Então dá para notar que tem uma separação aqui, né, entre as células. Então é justamente essa separação que nos permite aqui, ó, a gente visualizar essa borda aqui, ó, esse border top, tá bom? Para a gente conseguir visualizar, ao invés de separate, tem que estar collapse. Então, ela tem que estar colapsada, né? Ou seja, esse espaço aqui entre as células, ele não vai existir mais, né? Ó, tá vendo? Agora sim apareceu aqui a borda, tá bom? Bom, bacana. Então aqui eu vou voltar aqui agora. Deixa eu dar um F5. Então, bacana. Agora aqui a gente tem nosso resultado final aqui, né? Ficou bem legal. Tá, já ficou bem parecido, né, com o que a gente tem aqui. Só vamos ajustar aqui a parte do cabeçalho, aqui do nome, meio e opções, que ele tá alinhado à esquerda aqui, ó, tá vendo? Ó, alinhado à esquerda, né? Aqui ele está centralizado o nome. Então, para isso é simples, né? Vamos pegar aqui, ó, o tabela usuários. Aqui, ó, vou pegar o tabela usuários e vamos pegar aqui o TH, tá? E aqui vamos aplicar aqui o text align. Então aqui ele vai ficar à esquerda, left, né? Então vamos aqui, dar um F5, bacana, então alinhou aqui à esquerda. Legal? Bacana. Bom, tá bem parecido aqui agora, né? Vamos só colocar uma margem aqui, tá? Entre a tabela e o formulário. Então vamos aqui no formulário. Ou melhor, vamos aqui na tabela, vamos colocar um margem top. Colocar aqui 50 pixels só para ficar uma separação. Dá um F5. Acho que agora ficou bacana, né? Acho que bacana, acho que 50 pixels tá bom. Então aqui legal. Aqui, ó, apesar dele estar em negrito o nome, acho que já é um estilo do próprio navegador. Tá esse negrito aqui. A gente pode, só para garantir, né, que em outros navegadores também vai estar negrito, vamos definir aqui, ó, no TH, um fonte weight de bold, tá bom? Então F5, então bacana. Bom, é isso então, né? Aqui a parte de estilização. Aqui, ó, esse botão aqui, ó, esses dois botões, né? A gente está usando por enquanto direto a tag IMG, né? A gente não fez que nem esse aqui, né? Esse aqui de cima, ó, se a gente for aqui no index, a gente vai ver que ele está usando, ó, é um botão, né? Na verdade,
E dentro do botão tem a tag aqui IMG, tá bom? A gente poderia usar também essa mesma estratégia aqui, né? Ó, criar um botão, né? Aqui seriam dois botões, então. Só que aqui seria o editar usuário, seria o edit, né? E aqui seria o delete. Então aqui é o editar usuário e aqui é o remover usuário, tá bom? E aqui, deixa eu só dar uma olhada como é que está o estilo do botão. Ah, tá, ele está pegando aqui o botão IMG. A gente pode até copiar aqui esse estilo aqui, tá? Que ele está usando. Formulário cadastro button. Border none, pointer, margem top. A gente pode até copiar esse estilo aqui, ó, do botão. Acho que só tem aqui. Copiar aqui, ó, Ctrl C. E aqui, ó, no lugar desse estilo aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. Vou colar aqui. Aqui. Só que em vez de formulário, cadastro, eu vou colocar aqui, ó, tabela, usuários. Bacana? Aqui eu tinha até colocado 30 pixels, né? Mas eu acho que fica até melhor aqui com 30, porque eles são, o editar e o excluir são menores. Então, se eu voltar aqui e dar um F5, o primeiro aqui ficou ok, né? Os outros ficaram grandes. Porque aqui, deixa eu apagar aqui. Porque aqui a gente não ajustou os outros, né? Bacana. Então aqui, ó, deixa eu ajustar aqui. Só vou copiar aqui. Fazer o seguinte, para ficar mais simples. TR. Vou apagar aqui novamente. E aqui eu só vou duplicar essas linhas, tá? Bacana. Deixa eu voltar lá, vou dar um F5. Então, bacana, ficou aqui igual o estilo, né? Aqui do adicionar, né? Ficou aqui com cursor pointer, né? Para a gente conseguir clicar, tá bom? Bom, legal. Então, agora vamos fazer a parte do JavaScript, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui o tabela usuários. Vamos colocar um ID aqui, ó. Tabela usuários também. Tabela usuários. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu deixei aqui separado a parte aqui da função fetch, tá bom? Para obter os usuários cadastrados lá na API, tá? Então, eu vou copiar esse código. Eu vou vir aqui no JavaScript. E essa parte do usuário, de carregar os usuários, né? Então, a primeira coisa que vai ser feita, né? Quando a gente acessar aqui a nossa página, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é executar esse código aqui, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui na primeira linha aqui, né, do arquivo. Bacana. Então, aqui ele só vai dar um console.log. Vamos ver aqui, vou dar um F12. Vamos ver se ele está funcionando. Então, aqui eu dei um F5 e ele já retornou aqui os dados da API, tá bom? Agora é só a gente pegar esses dados, né, e
inserir ali na nossa tabela via JavaScript, tá bom? A gente vai fazer isso aqui, né, ó, nesse IDEM aqui, ó, que a gente tem o usuário. Aqui, na verdade, é usuários, né? Que são vários usuários. Aqui é uma array de usuários, tá bom? Então, a gente tem 5 usuários ali por enquanto. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Usuários ponto for each para cada usuário, né? Aqui ele até auto preencheu, né? Usuários for each, ó, usuário. Então, para cada usuário, aqui eu estou usando uma anotação que chama arrow function, tá? E fazer isso aqui é a mesma coisa que fazer isso, ó. A gente passar uma função aqui, ó, a mesma coisa, tá? Ó. Function. Mesma coisa entre aspas, tá? Tem algumas peculiaridades aqui das arrow functions, né? Que é essa maneira aqui de escrever. Mas basicamente é a mesma coisa, tá bom? Então, vou escrever aqui usando essa forma aqui de cima, tá? Então, vou apagar aqui. Então, para cada usuário, o que eu vou fazer? Eu vou criar dinamicamente os dados ali da tabela, né? Que é o e-mail, que é o nome e o e-mail, né? Que são esses dados aqui, ó, da TD, tá bom? Então, aqui o que eu vou fazer, ó, eu vou selecionar aqui a tabela via JavaScript e vou criar esses TDs e ir adicionando nessa tabela aqui, tá bom? Então, aqui eu vou aqui, ó, anteriormente aqui eu vou dar um carry selector, né? Na tag tabela, usuários igual document.carry selector, e aqui eu vou selecionar aqui eu vou selecionar o tabela, tirar esse tag aqui, tabela usuários, tá bom? E aqui, ó, eu vou criar então let tag tr, né? Então, vou criar aqui o tr, document.createElement. Então, aqui eu vou criar o tr, tá? E aqui eu vou criar também o let tag td, que é onde vai estar os dados, né? Então, aqui é a mesma coisa, vou até copiar aqui, ó, fica mais fácil. Colei, e aqui no lugar de tr é td, e no lugar aqui do tr é td, tá? E aqui no tag td, eu vou dar um text content. Esse primeiro td, ele vai ter o nome, né? Então, aqui vai ser o usuário ponto nome, tá bom? Esse usuário ponto nome é o que vem da API, tá? Então, esse td, vamos colocar assim, ó, tag td nome, tá? Aqui. E aqui no de baixo, vamos criar aqui também o tag td e-mail, tá? E aqui só vamos colocar e-mail e aqui tag td e-mail. Bacana? E por último aqui, deixa até assim, ó, separado. E por último, a gente vai pegar aqui, ó, a tabela, né? E a gente vai dar não, opa, na verdade aqui, ó.
E já ia dar um append child aqui, ó, na tabela. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui o tag tr primeiro, aí vai dar um append child aqui na tag td nome e aqui na do e-mail, né? Para a gente adicionar essas duas TDs dentro da TR. E por último, agora sim, a gente vai pegar aqui, ó, tabela usuários, vai dar um append child aqui na tag tr. Tá bom? Bacana. Bom, vamos ver se está funcionando. Deixa eu dar um F5. Ah, legal, ó, já está funcionando, tá bom? Então aqui ele já carregou, ó. Esses últimos dados aqui, ó, são da API, né? Esses de cima aqui, ó, são os dados estáticos mesmo, né? O mock, né, que a gente colocou. Só que nesses aqui, ó, a gente ainda não colocou aqui a parte dos botões, né? Vamos adicionar aqui, ó. Então a gente nome, e-mail, a gente tem outro TD aqui, que são as opções, né? Ó, TD opções. TD. Então aqui, ó, TD opções. Aqui, ó, no TD opções, vamos ver como é que tá aqui o HTML. A gente tem dentro do TD, a gente tem um button e um MG, né? Um para cada botão, né? Para cada opção ali. Então, button e um MG dentro. Então, a gente vai criar o button, depois a gente vai criar o IMG e adicionar ele dentro do button, tá bom? Bom, então vamos aqui, ó. Então, aqui a gente criou o TD. Aqui, ó, vamos colocar até um Enter assim para separar. Então, tag opções. Aqui a gente vai ter um tag button. Coloca assim, opções, tag button opções, tá? Então, aqui vai, em lugar do TD vai ser o button. Bacana. Agora vamos criar aqui um IMG, né? IMG. Aqui, ó, tag IMG, IMG. E aqui, ó, a gente vai colocar aqui na tag IMG o ponto .src, que é aqui é o endereço da imagem, né? Deixa eu pôr aqui. Então, a gente vai pegar aqui ó, esse src, que é o do edit, né? Que é do editar usuário. É que button opções. Ao invés de button opções, ó, vamos colocar assim, ó. Button editar. Tá bom? Acho que fica mais claro. Tag img editar. Bom? Tag img editar. E aqui, ó, tag img editar. Aqui a gente vai colocar o alt, que é o texto alternativo, né? Se por algum motivo a imagem não ser exibida, ele vai exibir esse texto aqui alternativo. Editar usuário. Bacana. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui é o botão. Vou fazer aqui a mesma coisa para o excluir, né? Ou remover. Aqui, só vou mudar aqui mg remover.
aqui no lugar de edit é delete. E aqui editar, remover usuário. Aqui, ó, editar, a gente vai colocar remover. Bacana? Bom, agora que a gente já criou aqui, né, os nossos dois botões aqui, ó, esse primeiro editar e o segundo remover, já criou os botões e aqui as imagens, né? Então aqui, ó, antes, aqui, ó, no botão, vamos pegar o botão, vamos dar um append child para incluir aqui a imagem dentro do botão, né? E aqui embaixo também a mesma coisa, deixa eu até copiar aqui do remover. Então aqui no botão remover, append child img remover, bacana? E por último, até colocar uns espaços aqui, né, para ficar mais claro. Depois a gente pode até melhorar, tá bom? Esse código aqui, né, que tá ficando bem grande, tá? Isolar ele em funções, tá? O último vídeo aqui desse projeto, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai refatorar esse código, tá bom? Bom, aqui. E por último aqui, né? A gente já criou aqui os botões. A gente vai pegar aqui a tag td das opções e vai dar um append child. Opa, append child. Aqui na tag img editar. E aqui também, ó, img tag img remover, bacana? A gente adicionou elas. E aqui por último, a gente vai aqui incluir, né, no tr esse td aqui de opções também, ó. Copiei aqui, colei, bacana? Bom, deixa eu vir aqui dar um F5. Agora sim, ó, legal? Tá que ele tá carregando, só que tá bem grande, né? A imagem aqui, o que será? Deve ser o CSS. Vamos ver aqui como tá. Então a gente tem o tr. O que será, né? Vamos ver aqui. Bom, vamos ver aqui o HTML para ver se ficou certinho. Vou inspecionar esse aqui, né? Que é o que está certo, ó. Deixa eu aumentar. Então aqui a gente tem um tr, né? Que é toda essa área aqui azul selecionada. Aí tem aqui o nome, o e-mail. E aqui o último td que é opções. Aqui, ó. Tem dois botões. Então vamos ver aqui no de baixo se está certo. TD, não, ó, o MG aqui, ó, tá solto, tá vendo? Ó, dentro do TD tinha que estar igual esse de cima, ó. Dentro do TD tinha que ter dois buttons. Aí sim, dentro do button tinha que estar a imagem, né? Mas aqui a imagem tá solta. Provavelmente a gente esqueceu de dar o append, né? Append child. Então aqui a gente tem o TD, né? Ah, tá. Aqui, ó. A gente tem que dar o append child aqui, ó, no TD dos botões, tá? Aqui, ó. E não da imagem, né? Botão editar, né? Aqui. Depois o botão remover. Aqui, bacana. Vamos vir aqui, vou dar um F5. Agora sim, ó. Agora ficou legal. Vou remover aqui, ó. Então, aqui a parte, os TRs aqui, né? Que estão aqui de forma estática, né? Mocada, né? Digamos assim. Então, vou remover para a gente pegar só da API. Bacana? Então, aqui tá pegando só da API lá. Então, legal. Então, já tá pegando os dados de lá. Tá? Tanto é que se a gente vir aqui, né? Ó, deixa eu pegar aqui os usuários. Deixa eu dar um Enter. Bacana. Então, se eu vir aqui, ó, a gente vê que tem o Franklin,
né? Tem um Franklin aqui, depois tem outro Franklin, aí tem o teste de 1 a 3, né? Então, tem dois Franklins e o teste de 1 a 3 aqui. Bacana? A coisa que está incomodando um pouco aqui é que esses ícones estão muito juntos, né? Então, pode ser que o usuário, ele, sem querer, ele, como está muito junto, né? Ele clique no errado aqui. Então, vamos dar uma pequena margem. A margem vai ser entre o button aqui, né? Então, vamos aqui no Style. Aqui a tabela do usuário button. Vamos dar aqui uma margem left. Colocar aqui uns 20 pixels. Vamos ver se vai ficar muito. Bacana. Ficou um espaçamento legal aqui, 20 pixels. Legal? Bacana. Bom, agora a gente vai ter que dar uma ajustada aqui, porque acontece, ó. Se a gente vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó, nome Franklin 1, e-mail franklin1 arroba email.com. Primeiro, ó, se eu vir aqui clicar aqui em cadastrar, ó, opa, correu um erro. Correu um erro no cadastro. Deixa eu aumentar aqui. Correu um erro no cadastro, type error. Provavelmente aqui a parte do cadastro está aqui embaixo. Provavelmente está errado aqui a URL, mock API, né? A gente fez isso só para simular os erros, né? A gente testar a parte dos erros. Ó. Então, bacana. Vou colocar aqui, ó, Franklin 1. Bacana. E aqui, ó, vamos colocar arroba e-mail. Franklin 1 arroba e-mail. Então, vou clicar aqui em cadastrar. Ó, se eu clico em cadastrar, não acontece nada na página, né? Aqui o esperado seria ele incluir aqui, né, mais um usuário aqui, né, Franklin 1, e em seguida apagar aqui esses campos, né, deixar vazio, tá? Mas se a gente olhar aqui, ó, na API, ó, ele cadastrou, ó. Aqui, ó, Franklin 1, tá? Aqui o que a gente tem que fazer é o seguinte, quando a gente clicar aqui em cadastrar, né, que o cadastro for bem sucedido, né, recarregar essa tabela aqui, tá? Para ele puxar, né, para ele pegar, ler lá da API esse novo cadastro que a gente fez, tá bom? Então a gente vai ter que vir aqui, ó, na parte do cadastro, aqui do formulário, que é esse fetch aqui que a gente faz. Então aqui, ó, se for bem sucedido, ele cai aqui, né? Só que o reset aqui ele já está fazendo, né? Esse event.target.reset ele apaga o formulário, né? E aqui ele não apagou, né? Acho que é porque faltou colocar aqui o abre e fecha parênteses, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Colocar aqui o Franklin 2, Franklin 1, colocar o Franklin 2, e-mail, Franklin 2, arroba e-mail. Clicar em cadastrar. Ele não tá, esse reset aqui não tá funcionando, né? Deixa eu ver aqui, ó, event.target, formulário cadastro.reset. Deixa eu dar um F12, vamos ver se deu algum erro. Não deu, não. Bom, vamos ver isso daqui a pouco, tá? Primeiro vamos fazer aqui essa parte dele recarregar. Então, para ele recarregar, eu teria que copiar essa chamada para essa parte aqui, né? Para quando chegar aqui, né?
Aqui é quando dá sucesso, né, no cadastro. Então aqui eu faço a chamada aqui para cadastrar, né, usando o fetch. E aqui ele, se retornar sucesso, ele retorna aqui o usuário. E aqui é que eu faria a chamada para recarregar aquela tabela, tá bom? Então, para isso, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir aqui, ó, vou criar uma função aqui, ó. Então, vou criar uma função, function, carregar usuários. E aqui dentro dela, eu vou colocar aqui essa função, tá? Carregar usuários, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui essa função aqui no início, né? Ou seja, nesse ponto aqui, se eu vim aqui dar um F5, ó, não mudou nada, tá funcionando, tá? A única coisa que eu fiz foi colocar esse código aqui dentro de uma função. Por que isso? Porque aí eu posso vir aqui embaixo, ó, e logo depois aqui, ó, que ele faz o cadastro, eu chamo a função carregar usuários, tá bom? Bacana? Então vamos vir aqui agora, deixa eu dar um F5. Então aqui eu vou criar o Franklin 3, ó, arroba e-mail. Então aqui, ó, nota que não tem o Franklin 3 aqui, né? O esperado. Agora quando eu clicar aqui em cadastrar, apareceu o Franklin 3 aqui embaixo. Então vou clicar aqui, ó, cadastrar. Ó, legal, agora ele até zerou aqui, né? Acho que estava faltando aquele parênteses, abre e fecha parênteses mesmo no reset, né? E aqui, ó, ele cadastrou, que estranho, né? O que aconteceu, ó? Franklin aqui, e aqui ele repetiu, né? O que aconteceu, né? Ele carregou aqui, ó, a primeira, antes da gente cadastrar, ele estava exibindo só até esse Franklin 2 aqui, né? Depois que eu cliquei no botão cadastrar, ó, ele repetiu os mesmos dados e adicionou o Franklin 3 aqui no final. Por que isso? Porque, ó, ele já estava com aqui com os dados ali na tabela, né? Então o que a gente tem que fazer, ó, antes aqui de qualquer coisa, na tabela usuários, a gente tem que pegar a tabela usuários, a gente vai fazer o seguinte, ó, dar o inner HTML igual vazio, tá? Então a gente vai zerar a tabela e depois carregar os dados, tá bom? Então se eu der um F5, ó, carregou a tabela, Franklin 3, aqui eu vou colocar um Franklin 4, vou cadastrar aqui, ó, @email.com, né? Vou colocar aqui .com. Cliquei agora aqui no mais, vamos ver aqui, ó, legal. Agora já está aqui exibido, bacana? Bom, então eu acho que está completinho aqui a nossa parte de leitura dos dados, né? Então a gente fez da parte do CRUD, né? O C é o do Create, então a gente fez aqui a parte do cadastro, né? Da criação do usuário. O R, né? Do CRUD é o Read, então a gente está fazendo aqui agora a leitura, né? Dos dados que a gente cadastrou, tá bom? Bacana? Aí os próximos vídeos, né, vão ser aqui do U, né, do CRUD do Update, que seria aqui essa parte aqui de editar aqui, tá bom? Esse lapisinho aqui, né, para a gente atualizar o usuário. E o último seria o D de Delete, que é a parte aqui de remover, que é essa lixeirinha aqui para a gente remover o usuário, tá bom? Bom, então é isso. Deixa eu voltar aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
te vejo no próximo vídeo aqui do projeto, tá bom? Que a gente vai fazer o update. Bacana? Um abraço e até a próxima.